Olá pensadores, olá pensadoras, sejam muito bem-vindos a mais um Repensando Cast, o seu podcast focado no desenvolvimento pessoal. Meu nome é Bruno Caldas, eu sou psicólogo e apresentador deste programa, e neste programa em especial eu tenho a honra de trazer uma convidada muito especial, que é uma pessoa que eu não só sigo lá no YouTube, como eu admiro muito pela forma como ela expõe esse assunto que eu gosto tanto, que é o estoicismo. Então, com vocês, Vanessa Cunha, a garota estoica. E para quem não conhece a Vanessa, ela é a criadora do canal Garota Estoica no YouTube, que atualmente conta com mais de 23 mil seguidores. Toda quarta-feira ela também comanda um episódio no novo podcast da Garota Estoica e compartilha em suas redes sociais de forma simples e prática os mais belos ensinamentos sobre a filosofia estoica. Ela formou-se como tradutora no Brasil e em administração na Europa, mas encontrou na filosofia e no estoicismo a sua grande paixão. A Vanessa, sem dúvidas, é uma pessoa incrível e o conhecimento dela sobre o estoicismo é muito bom, muito abrangente, então eu fiz questão de convidá-la aqui para o podcast para que ela possa dividir com você, que está querendo aprender sobre o estoicismo ou que nunca ouviu falar, mas que hoje vai ter o seu primeiro contato e vai ter a possibilidade de colocar essa grande filosofia dentro de sua vida e ter mudanças significativas como eu tive e acredito que a Vanessa teve também. Então aproveite bastante esse conteúdo e absorva o máximo que você puder, porque nós temos uma pessoa de peso hoje aqui. Então seja muito bem-vinda ao Repensando Cast, Vanessa, e por favor, apresente-se para nós. Olá, galera. Olá, Bruno. Muito obrigada por me ter aqui. Bruno, obrigada pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Eu sou a Garota Estoica, Vanessa. Eu iniciei uma comunidade no YouTube, que hoje já conta com mais de 23 mil seguidores, como você mencionou. E sou uma pessoa extremamente simples, gosto da simplicidade, tenho muita felicidade em viver, eu gosto muito de estar em meio à natureza. Para quem me segue no Instagram, nas redes sociais, vai me ver lá a todo momento, andando no meio da natureza. Gosto da família, gosto de estar junto da minha família. Eu acredito de verdade na capacidade do ser humano de ser mais humano. Então é justamente por isso que comecei a compartilhar o estoicismo e a filosofia estoica com todos vocês. Ai, que bacana, Vanessa. Eu também adoro andar no meio da natureza. Uma das coisas que mais me deixa feliz é fazer trilhas e sempre que eu posso, eu me enfio no meio de um mato. Mas hoje o que interessa para nós, né, é o estoicismo. E eu gostaria de perguntar para você, né, o que é essa filosofia estoica e por que você decidiu seguir essa filosofia a ponto de criar um canal, uma comunidade no YouTube? Bacana, Bruno. O estoicismo é uma filosofia iniciada na Grécia Antiga e depois ela também fica muito famosa, muito popular na Roma Antiga e continua tendo muita influência nas vidas das pessoas e chega até hoje, até os dias atuais. Nós estamos nesse momento falando sobre estoicismo. E eu acredito que essa duração do estoicismo, ela se dá justamente porque essa filosofia possui vários ensinamentos que são muito importantes e que podem ajudar a gente a viver com maior tranquilidade interior, estabilidade interior, autocontrole, resiliência, desapego, força interior, enfim. São muitos ensinamentos que ajudam a gente a viver muito melhor. Então, são práticas que podem ser utilizadas por qualquer pessoa que busque justamente viver com maior tranquilidade interior, ser menos controlada pelas situações que acontecem ao redor. E eu vi, o estoicismo começou comigo, aplicando tudo isso na minha própria vida e vendo os resultados. E aí eu pensei, não pode ficar só para mim. O que acontece é que eu sempre fui uma pessoa muito controlada por tudo que acontecia fora de mim, Bruno. Então eu vivia constantemente em altos e baixos. Então, se tudo estava bem, se estava tudo indo bem na minha profissão, eu também estava bem. Se tudo estava indo bem no meu relacionamento amoroso, eu também estava bem. Se as pessoas que eu queria que gostassem de mim gostassem, estava tudo bem. Mas quando alguma coisa saía ali do eixo, eu ia lá para o fundo do poço. Então, a minha vida, Vanessa, era justamente assim, essa constância de altos e baixos.
E era muito difícil. Eu acredito que quem está me ouvindo e vive esse tipo de sentimento e de estar constantemente mudando os sentimentos dentro de si, para melhor e pior, uma hora está feliz, outra hora está infeliz, uma hora está tranquila, outra hora está ansioso, é muito complicado, muito difícil viver assim. A gente quer viver numa tranquilidade interior, mas eu não sabia como fazer isso, então era bastante difícil. E aí, uma vez assistindo a uma palestra, eu ouvi sobre o estoicismo e achei muito interessante e comecei a estudar, a pesquisar. E aí, estudando, pesquisando, conhecendo, comecei a colocar aos poucos, bem aos poucos mesmo, as coisas que eu ia aprendendo na minha própria vida. E eu comecei a perceber que algumas mudanças começaram a acontecer. E aí, sabe quando você vê as coisas mudando e você diz assim, peraí, tem alguma coisa legal aqui acontecendo, eu preciso dar mais atenção a isso. E aí, foi isso, comecei a estudar, aplicar, estudar, aplicar. E aí eu comecei a encontrar em mim mesma uma Vanessa que eu nunca tinha conhecido antes. Uma Vanessa que conseguia lidar melhor com as situações difíceis, uma Vanessa que não vivia naquela gangorra emocional a todo momento, uma Vanessa que não vivia a todo momento indignada com as pessoas e com as situações, uma Vanessa que vivia literalmente, como eu disse, com muito mais tranquilidade interior. Não perfeita, mas com uma grande melhora, comparando com o que eu era antes. E aí eu achei aquilo incrível, e aí fui estudando cada vez mais, aprendendo cada vez mais, me deliciando com os ensinamentos estoicos, a gente vai falar um pouquinho mais deles, e fui aplicando. E aí chegou um momento da minha vida que eu disse, não é possível que isso não esteja sendo compartilhado com mais pessoas. Não é possível que as pessoas não tenham acesso a tanta preciosidade, a tantas informações, tantas ferramentas, tantas técnicas que podem ajudar a gente a viver muito melhor. E aí foi quando eu pensei, bom, se eu quero alguma coisa, eu sei que está disponível e que não consigo encontrar nos lugares, das plataformas, eu mesmo, do meu jeito, vou começar a compartilhar. E foi como eu fiz. E comecei a compartilhar o estoicismo, mas a minha meta sempre foi manter uma linha prática e uma linha simples, para que as pessoas mais simples também pudessem entender e fazer uso daquilo. Então eu pensava, eu quero falar de uma forma que a minha tia, que trabalha num hospital de copeira, consiga entender o que eu estou dizendo e consiga aplicar aquilo à sua vida. Eu não quero manter uma linha extremamente acadêmica, que só pessoas que estudam a filosofia possam entender. Então esse foi o meu principal objetivo. E com isso eu comecei a fazer os vídeos, sentava no chão da minha sala, eu moro na Irlanda, então é bastante frio, ligava a lareira e conversava com as pessoas, lia um trecho de um livro, eu lia alguma coisa que chamava a minha atenção e interpretava aquilo e trazia aquilo para um vídeo, e aí com o tempo as pessoas foram ouvindo, curtindo, gostando, engajando, e hoje o canal continua a crescer e as pessoas continuam buscando o estoicismo. Existem outras pessoas também do Brasil e fora que também gostam muito da filosofia estoica, aplicam e que compartilham. Então é uma meta de vida para mim, é uma alegria muito grande para mim poder contribuir com as pessoas, nem que seja através do compartilhamento, de forma simples, prática e objetiva dessa filosofia que eu tanto gosto. E aí é muito bacana porque eu começo a receber o feedback, o retorno das pessoas que te acompanham. Então eu recebo assim as mais variadas mensagens de todos os cantos do mundo. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa que mora no Japão. Que legal! Para você ter ideia, Bruna. Pois é, lá do outro lado. E assim, são pessoas... Eu recebi esses dias uma mensagem, até compartilhei no meu Instagram, porque achei muito bacana, de um homem com 56 anos, que ele me escreveu uma mensagem dizendo: Vanessa, eu tenho 56 anos e acreditei que já tinha visto tudo e aprendido tudo que tinha para aprender sobre a vida. E com o seu canal, com o que você tem compartilhado, estou aprendendo muitas coisas que eu não sabia ainda e que estão mudando literalmente a minha vida. Então, para mim, isso é uma alegria gigantesca e eu sinto que aos poucos, de maneira simples, eu estou conseguindo fazer alguma coisa por alguém.
E isso, para mim, é um dos maiores prêmios. Isso é incrível, né? É muito gostoso ter esse retorno das pessoas, esse calor, né, essa devolutiva tão gostosa de quando as pessoas chegam para você e falam: você está fazendo a diferença, você me mostrou algo que até então eu não tinha a menor noção, não tinha pensado sobre isso antes. Eu acredito que a grande maioria das pessoas que compartilham, né, conhecimento, que agrega, que ajudam as pessoas a evoluírem de alguma maneira, passaram por algum tipo de situação onde elas precisaram superar e daí elas querem compartilhar isso. Eu me reconheci muito durante a sua narração aí da sua história, porque o que me incentivou a começar o meu canal e o meu podcast também aqui, né, foi exatamente passar por um problema, ter problemas que me atrapalhavam, travavam o meu desenvolvimento. Isso, na hora que você descobre algo, você quer compartilhar com as outras pessoas, e é muito gostoso você perceber que você está ajudando as pessoas dessa maneira, né? E você falou uma coisa muito legal, Vanessa. Você falou assim: eu lia um livro, sentava ali na frente da lareira e compartilhava com as pessoas. Quais foram os autores que mais inspiraram você dentro do estoicismo? Bruno, os 3 principais autores estoicos do período romano são Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. Eles são os 3 autores dos quais eu mais gosto, mais me identifico e os que eu mais leio. É importante a gente mencionar que do período clássico grego, ou seja, dos fundadores do estoicismo, restou-se muito pouco, né? Lembrando que a filosofia estoica ela foi iniciada, a escola estoica ela foi iniciada há cerca de 2.300 anos. Então é muito tempo, então muita coisa se perdeu. O que a gente tem hoje de obra concreta que chegou até os nossos dias são justamente, prioritariamente, as obras desses 3 filósofos que eu mencionei para você. Então eu posso dizer que são esses 3 os filósofos estoicos que eu mais leio e com os quais eu mais me identifico. Eu já li os 3 também e são obras incríveis. São obras incríveis, não Nossa. tem dúvida. Sêneca, ele nasce no ano 4 antes de Cristo e morre em 65 antes de Cristo. Epiteto nasce em 55 depois de Cristo e morre em 135. E Marco Aurélio, que foi imperador romano, ele nasce em 121 e morre em 180. Então a gente pode dizer, basicamente, que essas obras que a gente tem hoje, elas foram todas construídas entre o século I e II ali, depois de Cristo, e é o que a gente tem até hoje, são essas obras maravilhosas que estão disponíveis a todos nós e que trazem para a gente, como eu mencionei anteriormente, essas ferramentas que ajudam a gente a viver melhor, que nos ajudam a nos aproximarmos mais da sabedoria, de uma vida de maior tranquilidade interior. Tem muitas pessoas que me perguntam, as pessoas que acompanham o meu canal no YouTube, elas me perguntam muito, elas me pedem muito indicações de livros, e eu acho que é fundamental. Eu sempre digo que é bacana nós ouvirmos outras pessoas falarem sobre a filosofia, no meu caso sobre o estoicismo, mas eu acho que é fundamental que, uma vez que a gente se identifique com uma certa filosofia, que a gente mesmo vá ao encontro dessa filosofia e leia os clássicos e conheça o que os próprios autores têm a nos dizer. Então fica aí o meu incentivo para quem estiver ouvindo a gente agora, que leia as obras estoicas, e que eu fiz eu escrevi no meu blog recentemente um texto com 5 livros que eu indico para as pessoas que querem começar a aprender o estoicismo. Então, se você tem vontade, quer ler e quer saber quais são esses 5 livros, eu deixo para você a recomendação que acesse o meu blog, que é www.vancunha.com. E lá na primeira página você já vai ver o texto com os 5 livros que eu indico. Então, fica a dica para vocês, para as pessoas que realmente quiserem ler um pouco mais, conhecer um pouco mais, que deem uma olhada nesse blog. Já tá aí uma excelente recomendação para você dar uma leitura hoje, ó. Enquanto tiver naquele momentinho no horário do almoço, ou mais tarde aí, à noite, depois que chegar em casa, ó, dá uma entradinha lá no blog da Vanessa e confere o texto lá. Sem sombra de dúvidas, são livros muito, muito bacanas.
Vanessa, eu acredito que você já tenha respondido um pouco essa pergunta nas suas respostas anteriores, mas você acredita que o estoicismo é uma filosofia que nós podemos aplicar nos dias atuais? Bruno, eu não tenho dúvida. Qualquer pessoa que começa a aprender um pouco de estoicismo, muito provavelmente vai concordar comigo. A gente tende a acreditar que, por ser uma filosofia iniciada lá na Grécia Antiga, há 2.300 anos, imagine que isso possa me ajudar de alguma forma. Não tem como, é impossível. Mas quando a gente começa a conhecer o estoicismo, a gente percebe que não. Que, na realidade, apesar de ser uma filosofia antiga, ela é extremamente atual. É uma filosofia, como nós chamamos, de atemporal. São ensinamentos atemporais, que mesmo tendo sido deixados já há muito tempo, são válidos para a gente. Como eu mencionei anteriormente, a filosofia estoica, ela ajuda a pessoa que busca maior tranquilidade interior, estabilidade interior, autocontrole, resiliência, força interior. E quem é hoje em dia que não precisa de tudo isso, né? Quem é na história da humanidade que nunca precisou? A gente sabe que viver não é tarefa tão difícil assim. A gente é cercado por muitas coisas que acontecem a todo momento e que podem sim desestabilizar a gente. É como eu disse para você no começo, eu mesma era uma pessoa que vivia completamente desestabilizada por tudo que acontecia ao meu redor, no sentido de que se alguma coisa dava errado, eu ia lá para o fundo do poço. Então, os ensinamentos estoicos, eles são extremamente úteis e válidos para quem hoje ainda, no século XXI, busca todas essas coisas que eu mencionei anteriormente. E podem, com certeza, ajudar as pessoas a mudarem as suas próprias vidas. Eu vou dar um exemplo para que fique fácil das pessoas que estão ouvindo nesse momento entenderem melhor. Por exemplo, a gente tem muita dificuldade de lidar com o comportamento de algumas outras pessoas, principalmente quando essas pessoas são extremamente diferentes de nós ou quando agem de forma diferente daquilo que a gente acredita que seja o correto, o melhor, o bom, o justo. Os estoicos, por exemplo, vão dizer para a gente que existem coisas que é super importante que a gente consiga entender, que existem coisas no mundo, na vida, que estão sob nosso controle, sim, mas que também existem muitas coisas que não estão sob nosso controle e que é extremamente importante nesse processo de vida, nessa arte de viver, que a gente entenda e saiba separar essas coisas. Por quê? Porque muito tempo da nossa vida, para aqueles que não conhecem, nunca refletiram sobre isso, muito tempo a gente passa tentando controlar, brigar, ir contra coisas que não estão sob nosso controle. E como resultado, a gente sofre, vive angustiado, aflito. Então os estoicos vão dizer para a gente, foquem naquilo que está sob seu controle. E aí você vai ver que sua vida não só vai ficar muito mais leve, muito mais fácil de ser vivida, mas você também vai perceber ótimos, excelentes resultados aparecendo na tua própria vida. Então, por exemplo, a gente está todo momento querendo controlar o comportamento do outro. Se já é tão difícil a gente conseguir controlar o nosso próprio comportamento, às vezes a gente quer realmente mudar, só a gente sabe da vontade que a gente tem de talvez se livrar de um comportamento que a gente tenha e que não goste. Sim. Mas fica muito difícil para a gente conseguir colocar aquilo na prática. E a gente tenta ir contra e lutar e brigar por conta de um comportamento de alguém que talvez não nos agrade. Então os estoicos vão dizer, entenda que o comportamento do outro não está sob seu controle. E se você viver a sua vida inteira tentando controlar como o outro pensa, age, se comporta e te trata, há uma probabilidade muito grande que você vá se frustrar. E aí é justamente isso que acontece com a gente. Então, um exemplo muito bobo. Eu saio de casa hoje de manhã, por exemplo, e vou para o meu trabalho, vou dirigindo para o meu trabalho. E aí, no caminho, eu encontro motoristas que fazem barbeiragem na rua, que me fecham, que buzinam para mim. E aí eu já começo meu dia completamente estressada, porque eu saio de casa e já me deparo com essas pessoas todas que tiram a minha tranquilidade interior. Os estoicos vão dizer que, na realidade, elas não tiraram a sua tranquilidade interior. Você que criou uma expectativa que não existia, que não era correta, ou que não era
real. Quando você sai nas ruas, é muito provável que uma pessoa barbeira vá te fechar, ou que uma pessoa grosseira possa te xingar, ou que alguém não dirija muito bem. Nem todo mundo é extremamente habilidoso na arte de dirigir. Então, quando você sai de casa e diz para você mesmo: bem, eu sei que vou sair para o caminho do trabalho, eu sei que pode ser que no momento em que eu esteja dirigindo, uma pessoa desagradável apareça no meu caminho e seja grosseira e me feche e me xingue. Isso é um problema dela, eu não posso controlar o comportamento dela, mas eu posso controlar o meu comportamento de manter a minha tranquilidade interior e focar em ter um dia leve e tranquilo. E aí você já sai da sua casa com uma outra perspectiva, com outro comportamento. Então esse é só um exemplo muito simples, mas que pode ser aplicado em diversos aspectos das nossas vidas e que pode literalmente ajudar a gente a viver muito melhor. Então, quando eu digo para você que o estoicismo é sim uma filosofia que, apesar de ter sido iniciada há 2.300 anos, pode ajudar a gente muito no dia a dia, dessas coisas mais simples, como, por exemplo, o estresse no trânsito, até as coisas mais complicadas, como problemas sérios com a família, problemas sérios com a gente mesmo, sensação de solidão, de frustração. O estoicismo tem ferramentas muito ricas, mensagens muito ricas que podem ajudar a gente a viver a vida de uma forma muito melhor, mesmo hoje no século XXI. E uma coisa que é muito engraçada é que a gente tende a acreditar que os problemas que a gente tem hoje só existem hoje. Os estoicos vão dizer muito pra gente. Marco Aurélio, que é um dos filósofos estoicos que eu mencionei, ele fala muito isso. Ele fala: olha para a história, olhe para o passado e veja que existem muitas pessoas, ou existiram muitas pessoas que passaram exatamente pelo que você passa agora. Então fazer isso vai te ajudar a não ficar criando expectativas erradas ou irreais, e também vai te ajudar a não se desesperar por coisas que você sabe que são comuns de acontecer. Ontem eu postei uma frase no meu Instagram, como faço diariamente, que era uma frase de Sêneca, em que ele dizia: confira e reveja os dias de sua vida, você verá que poucos foram deixados para você. E aí uma pessoa comentou nessa minha postagem dizendo: caramba, mais de 2000 anos e continuamos na mesma. Então eu quis trazer esse exemplo porque traz muito para a gente isso, essa ideia de que, olha, Sêneca escreveu essa frase que eu li para vocês há 2000 anos, mas ainda hoje a gente consegue ver pessoas assim, e muitas vezes nós nos percebemos assim. Ou seja, a gente deixa poucos dias de vida para a gente mesmo, porque a gente está muito ocupado, muito preocupado com coisas que estão fora do nosso controle, está muito ocupado com coisas que nem são tão importantes assim. A gente está muito seguindo o que as outras pessoas dizem, nos recomendam, e deixamos muito pouco tempo para nós mesmos, para ouvir a gente mesmo, para entrar em contato com a gente mesmo, para fazer aquilo que para a gente é realmente importante, e não somente fazer porque alguém disse para a gente que é importante. Então, eu me alonguei um pouco na resposta, mas a ideia principal que eu quero dizer é que sim, apesar do estoicismo ter sido iniciado há muito tempo, os seus ensinamentos são extremamente válidos para a gente que vive agora, em 2021, e muito provavelmente pelos próximos anos aí, e talvez até milênios. Sim, as pessoas acreditam que os problemas que nós vivemos hoje é exclusividade do nosso período de tempo aqui, né? Exatamente. Mas não, se você olha para trás, você tem inúmeras pessoas que passaram por situações similares no passado. Se eu parar para analisar o ensinamento que você estava falando, é uma das coisas que eu mais levo, que eu mais me identifiquei dentro do estoicismo, essa questão do tem coisas que você pode controlar e tem coisas que você não pode controlar. Eu me lembro que durante a faculdade, né, durante um dos meus cursos de extensão, na verdade, eu estava me especializando em tratamento de pessoas com dependências químicas e álcool. E eu passei 6 meses participando das reuniões do AA,
E se nós, muitas vezes, não temos controle nem sobre os nossos próprios desejos, como aquelas pessoas que estão ali lutando contra um vício e que têm que lutar constantemente contra o desejo de ir atrás daquele objeto ali de desejo dela, imagine outras coisas, né? Então, se nós temos coisas dentro de nós que nós não podemos controlar, imagine outras pessoas. Isso é uma coisa incrível de você se colocar, né, ali na sua vida, no seu pensamento, levar com você o tempo inteiro, para que você realmente possa viver uma vida bem mais leve, bem mais tranquila, como você disse. Não tenha dúvidas. E tem uma outra coisa também que é muito importante de ser mencionada, além disso que nós dissemos que é importante, se a gente quer viver melhor, se a gente realmente quer ter uma vida de maior tranquilidade interior, de uma vez por todas, a gente precisa entender que nós não temos condições de controlar as outras pessoas. Nós podemos influenciar, nós podemos decidir quem nós queremos presentes nas nossas vidas, mas a gente não pode controlar o comportamento, o pensamento, a opinião das outras pessoas. Isso é uma pretensão muito grande. E às vezes a gente vive nas nossas casas querendo controlar o comportamento do nosso companheiro ou da nossa companheira. Às vezes a gente vive num ambiente de trabalho em que a gente quer que o nosso colega seja exatamente como nós. Eu tenho até um exemplo de uma pessoa que fez uma mentoria comigo, uma mentoria privada, e ela me disse: Vanessa, eu não tenho paciência com aquelas pessoas no meu trabalho, porque elas são muito lerdas. E aí, conversando com ela, a gente chegou a justamente essa conclusão, de que nós temos, inclusive, que respeitar os limites e a forma das pessoas de serem, de agirem. Nós não temos como controlar isso. Isso é negativo, esse controle exacerbado, essa tentativa de controle exacerbada de que o outro seja exatamente da forma como eu acredito que ele tem que ser, ela é prejudicial não só para a gente, porque ela nos frustra, mas ela é prejudicial também para o outro, porque a gente acaba sendo inconveniente, que é o que estava acontecendo com essa pessoa, porque ela queria que a outra pessoa se comportasse, fosse como ela acreditava que era o correto, vivia, isso criava no trabalho um ambiente conflitivo, um ambiente pesado, que não era bom para ninguém. Então, essa conversa de entender que não se é possível controlar o outro e que muitas vezes até a pressa dessa pessoa podia ser inclusive negativa, podia possibilitar um erro no procedimento. Então, assim, parar, olhar para a vida com clareza, com um raciocínio claro, dizendo, e fazer aquilo que nós fizemos, olhar para a história. Se eu olhar para o passado, para os meus avós, até para as pessoas que vieram antes de mim, da minha família, da família das pessoas que eu conheço, inclusive, todo mundo era igual, todo mundo tinha o mesmo nível de tranquilidade, todo mundo era estressado igual, É claro que não, nós somos muito diferentes. Existem pessoas que são mais rápidas, outras mais lentas, umas falam mais, outras menos, umas gostam de algumas coisas e outras de outras. Agora, quem somos nós para acreditarmos que o mundo tem que ser exatamente do jeito que a gente acredita que é o correto? Então, é Epiteto que dá uma puxadinha de orelha na gente, ele fala: que tolice essa sua, viver, sair por aí tentando controlar tudo que não está sob seu controle e aquilo que você pode controlar, que são as suas ações, aquilo que você coloca na sua vida ou tira dela e tantas outras coisas. Isso tudo você não faz. Então, que coisa, né? Como é o ser humano? Então, é muito um puxão de orelha, assim, pra gente, mostrando pra gente que a gente faz isso a todo momento. E se a gente for sincero, usar o que eu chamo da autossinceridade, a gente vai perceber, sim, que a gente está fazendo isso a todo momento. E que alívio que é, Bruno, quando a gente começa a entender que a gente não precisa controlar o mundo, que basta a gente controlar aquilo que está sob nosso controle, que isso já faz uma diferença danada na nossa vida. Isso é de um alívio, isso traz para a gente uma tranquilidade, até uma felicidade, porque a gente tira aquele peso que a gente coloca nos nossos ombros e que carrega por toda uma vida, que muitas vezes é completamente desnecessário. Sim. Então,
É por isso que eu volto a dizer, o estoicismo é uma ferramenta extremamente útil para a gente no dia a dia e para as pessoas que buscam realmente viver melhor e viver com mais sabedoria. Essa é uma palavra extremamente importante para a gente, viver com mais sabedoria. Sim. E hoje em dia, né, muitas pessoas sofrem por diversas razões. Sejam por ter vidas rasas, né, ficar correndo atrás de desejos simples, seja por uma fragilidade imposta por egos inflados, né, por redes sociais e muitas ideologias conflitantes. Como que você acha que o estoicismo poderia ajudar a lidar com esses excessos de opções e, consequentemente, esse sofrimento moderno que nós vivemos hoje em dia? O estoicismo, ele diz que o homem deve buscar viver sua vida com as 4 principais virtudes, que são a sabedoria, a coragem, a justiça e a temperança. A temperança nada mais é do que o autocontrole, é essa vida em equilíbrio. Hoje em dia, nós estamos muito afastados desse autocontrole, dessa vida em equilíbrio. Então, hoje nós temos muitas opções para todo lado, muitas coisas acontecendo ao nosso redor, são as mídias sociais, a tecnologia, a informação que corre muito rápido, então tem muita coisa acontecendo ao nosso redor, e é muito fácil a gente se deixar levar por isso tudo, e viver literalmente num turbilhão interior. Então, o que os estoicos vão dizer é que justamente a gente comece a aplicar um pouco mais dessa temperança, desse autocontrole, essa olhar para a tua vida e perceber do que realmente eu preciso, o que é realmente importante para mim. E ter essa conversa com você de forma sincera, porque o que acontece é que a gente tende a acreditar que não se precisa aprender a viver. Então a gente vai só vivendo, só sendo levado. E quando você só é levado, você é levado por tudo que está acontecendo ao seu redor. E como tem muita coisa acontecendo ao nosso redor, a gente é levado por muita coisa e vive nesse turbilhão constante. Então, quando o estoicismo diz assim pra gente, para, vive o presente e coloca na tua vida autocontrole, eles estão dizendo, não se deixe levar por esse turbilhão que está ao teu redor. O autocontrole é extremamente importante. Por quê? Porque ele vai te possibilitar parar, olhar para as coisas com calma e atenção e decidir, ok, isso é benéfico para mim, isso eu quero na minha vida, isso me convém. Isso não, eu não quero, não é benéfico, não me convém. E só de aprender a fazer, a desenvolver esse tipo de hábito, a desenvolver esse tipo de comportamento na tua própria vida, você já percebe muita coisa mudando. Então, por exemplo, eu disse para vocês no começo que eu era uma pessoa que vivia sendo controlada por tudo que é externo a mim. E quando eu comecei a aprender a usar, a aplicar o estoicismo, eu comecei a sentar. Quando eu me via assim, me sentindo mal, com algum conflito, ansiosa, eu sentava e tinha uma conversa sincera e sempre tentava ter uma conversa racional e objetiva. De onde vem isso? O que me faz acreditar que isso é correto? O que me faz acreditar que eu realmente preciso disso? Isso realmente é uma coisa que me traz uma alegria duradoura, uma felicidade duradoura, é alguma coisa que vai me trazer uma alegria momentânea e depois vai passar. Então, ter essas conversas com você mesmo e aprender a viver com mais autocontrole, para mim, na minha experiência pessoal, isso foi fundamental. E muitas vezes a gente precisa falar aí dessa palavra autocontrole, porque muitas vezes as pessoas ouvem ela e acreditam que é viver como um robô, quando na realidade é se livrar de algumas correntes, porque a gente tende a acreditar que fazer tudo que dá na nossa telha às vezes é muito bom, só que muitas vezes a gente é escravo das coisas justamente porque a gente não sabe sentar, parar e avaliar, isso sim, isso não, isso faz sentido e isso não faz, então a gente vai sendo escravo, sendo levado. Sim. Então é extremamente importante esse autocontrole, não para viver como um robô, mas para entender que existem coisas que valem a pena e saber escolher o que você quer e o que você não quer. Deixar o essencial, né? Exatamente, prevalecer o que é realmente importante. A sabedoria está muito ligada com isso, com saber viver a vida de forma a fazer as melhores escolhas para si mesmo e para aqueles que estão ao teu redor. Só que as pessoas não sabem fazer escolhas e não sabem nem parar um tempo para
para decidir sobre as tuas próprias vidas, sobre o que é importante para elas ou não. Então, eu acredito que fazer esse exercício, colocar isso na vida, na sua vida, não esperar que isso aconteça. Eu percebo muito isso, sabe, Bruna? Essa expectativa de que isso aconteça. Tem muita gente que fala assim, um dia eu vou ser mais tranquila. Mas a pessoa não vai lá com determinação, com vontade, com força, e diz assim, não, eu vou colocar isso na minha vida. Quais são os livros que eu posso ler que vão me ajudar a aprender mais sobre isso? Quais são os podcasts que eu posso ouvir que vão me ajudar, como a gente está conversando agora no momento? Quais são as pessoas que eu posso colocar na minha vida que vão me ajudar com as coisas que eu quero na minha vida? Quais são os Instagrams que eu posso seguir que vão me ajudar? Tá entendendo? E ao invés disso, as pessoas vão sendo levadas por tudo que é jogado na vida delas. Elas agem literalmente como marionetes. E tem uma frase de Marco Aurélio que eu aplico muito à minha própria vida e que eu sempre compartilho ela com as pessoas que me seguem, com os meus amigos que fazem parte da minha comunidade, que é o seguinte: procura tempo livre para aprender algo bom e pare de girar como um peão. E perceba que ele usa aí procura, ele não diz espera, vai aparecer, não, procura. Então é muito importante que a gente tenha essa iniciativa, que a gente tenha essa percepção de que se a gente deseja e quer melhorar algo dentro da gente, é necessário que haja em nós essa manifestação, essa atitude, esse primeiro passo, e depois o segundo e o terceiro, enfim, na busca daquilo que a gente realmente quer. Isso é extremamente importante, na minha opinião e na opinião dos estoicos também. Sim, tem uma frase que eu gosto muito que é aquela, né? Viver é diferente de estar vivo. Hoje em dia as pessoas, elas praticamente estão vivas, né? Mas muitas não estão vivendo porque elas simplesmente deixam se levar por esse excesso que nós temos hoje em dia. E é até uma coisa que eu estava conversando com um amigo meu esses dias. Qual foi a última vez, né? Eu perguntei para ele, qual foi a última vez que você se sentiu entediado? Hoje nós temos tantas opções de diversão, de distração, que é difícil uma pessoa se sentir entediada. Você pega o seu celular e você tem vários, né, milhares de joguinhos que você pode colocar, você tem muitas coisas que você pode fazer ali para se distrair, mas esse excesso de distração que nós temos nos dias de hoje acaba limitando, como ele dá um prazer imediato para as pessoas, evita muito que as pessoas busquem coisas que são funcionais em suas vidas, que são, como você colocou, procurar algo que te engrandeça, que te melhore de alguma forma, o que é uma pena, né? Não há dúvidas, é triste, mas é muito bacana também que existe um número muito grande de pessoas que já estão buscando essas coisas, Bruno. Eu disse para você no começo, e eu acredito muito na capacidade do ser humano de ser mais humano, de conseguir melhorar a sua própria vida, de dar o melhor de si para si mesmo e também para os outros ao seu redor. Eu acredito de verdade. Existem muitos problemas, existem coisas ruins, mas existe também a capacidade no ser humano de ser melhor. E eu vejo muitas pessoas buscando isso. Eu recebo muitas mensagens de pessoas justamente dizendo: eu quero mudar, eu quero ser melhor, eu quero viver o melhor da minha capacidade de ser humano. E isso é extremamente importante. E uma coisa que você mencionou e que eu acho muito válido de nós frisarmos aqui é justamente o fato de que nós não podemos esquecer que, com tantas coisas tão fáceis para a gente pega o celular e tem tantas distrações, como você diz, ou liga a televisão, e a gente acaba usando isso como um escape, como uma fuga de nós mesmos muitas vezes. Sim. Para o pessoal que está ouvindo aí, faz um teste, por exemplo. Tenta ficar meia hora, uma hora com você mesmo, sem mexer no celular, sem colocar uma novela, um filme, uma música, nada. Só você com o teu próprio silêncio. Muitas vezes nós não temos força de enfrentar ou de tolerar a nossa própria companhia.
E olha que difícil, que triste que é isso. E quando eu digo para você que eu gosto muito de fazer caminhadas pela floresta, é justamente porque naquele momento eu tenho a possibilidade de estar em minha própria companhia. E ali é quando eu tenho as minhas conversas sinceras comigo mesma, quando eu posso dizer para mim verdades que eu mesma preciso ouvir. Então a gente tem muito medo da solidão, a gente tem muito medo de não fazer nada, no sentido de não ter nada, né, no celular. Tem gente que fala, se eu saio de casa sem meu celular, eu morro. Ai, se minha televisão pifa, eu morro. Se eu não tenho ninguém para conversar, esses dias, conversando com uma pessoa numa mentoria, ela disse, nossa, Vanessa, se eu não tenho uma pessoa do meu lado, eu morro, eu preciso ter alguém. Então, olha como nós estamos distantes de nós mesmos, olha a que ponto nós chegamos de não conseguirmos passar 30 minutos na nossa própria companhia. Olha que triste que é isso, quando na realidade nós deveríamos gostar muito de estarmos em nossa própria companhia. Eu estou nesse momento na Grécia, o meu marido é grego e nós estamos aqui na casa dos pais dele, passando alguns dias. E ontem eu fui para Atenas, eu fui dirigindo sozinho porque tinha uma consulta com um médico. Eu sempre estou com alguém, eu estou com meu marido, ou com meu sogro, ou com a minha sogra, com alguém. Então foi a primeira vez desde que nós chegamos que eu fui para Atenas sozinha. Eu não liguei o rádio porque só toca música grega e eu não entendo nada do que toca no rádio. Então eu fui dirigindo no silêncio. E foi tão bom, foi tão gostoso aquela meia hora que eu passei comigo mesma em silêncio. E aí eu comecei a entender algumas coisas, por exemplo, que antes eu não entendia. E uma delas, e que eu disse para mim mesma e que eu achei que foi tão importante, foi que geralmente quando eu estou comigo mesma, a minha essência, ela é de coisas muito positivas, de coisas muito boas. E quando eu me afasto disso, ou seja, quando eu me irrito, me coloco frustrada, quando eu vivo aquilo que eu sei que não é muito de mim, não é porque é minha essência, mas é justamente porque eu não estou tendo tempo e atenção para ouvir a minha essência. É quando eu me distancio dela que eu sou quem eu não quero ser. Porque às vezes a gente, não sei se dá para entender isso, mas às vezes a gente pensa, não, se eu sou assim nervosa, brigona, isso é da minha essência, eu sou assim. Mas muitas vezes a gente precisa avaliar isso. Porque pode ser que você vive assim, brigando com todo mundo, nervosa, é uma pessoa difícil, porque você está tão afastado de você mesmo, dessa tua própria essência, você nunca ouve ela e faz sempre o contrário. Então, eu achei tão bacana essa conversa que eu tive comigo mesma ontem, e eu cheguei num estado tão sereno, dirigindo, indo para Atenas, sozinha e refletindo sobre isso. E entendendo que aquele silêncio naquele momento me fez muito bem. Estar em minha própria companhia, sem música, sem outras pessoas, sem nada, sem celular, porque eu estava dirigindo, me fez muito bem. Então, é uma conversa que, enquanto indivíduo, nós precisamos ter com a gente mesmo e que eu acho que é extremamente enriquecedora. E que se mais pessoas tivessem esse tipo de conversa ou esse tipo de pensamento, nós viveríamos muito melhor enquanto indivíduos, enquanto pessoas. Sim, uma das coisas que eu costumo dizer para as pessoas que fazem terapia comigo, ou me acompanham no canal, ou fazem ali algum curso, mentoria ou imersão comigo é: o pior erro do ser humano é acreditar que os seus comportamentos são o seu eu verdadeiro. As pessoas se definem como: eu sou ansioso, eu sou nervoso, eu sou estressado. Não, gente, você não é ansioso, você não é nervoso, você não é estressado. Você está ansioso, você está nervoso, você está estressado. E muitas vezes, por nós ficarmos colocando isso como se fosse nosso, uma apropriação e uma fusão com o nosso eu, nós acabamos nos distanciando, como você disse brilhantemente, daquilo que nós realmente somos em essência. E agora, Vanessa, para que a gente possa finalizar, eu gostaria que você fizesse uma recomendação. O que você recomenda para alguém que está começando a estudar o estoicismo? Eu recomendo assistir aos meus vídeos no YouTube. Espero que possam ajudá-los de alguma forma. Mas, falando da filosofia estoica, eu recomendo justamente isso que Marco Aurélio diz e que eu mencionei anteriormente,
que você procure tempo livre da tua vida. Não espere que sobre, não espere que quando você chegar em uma certa idade, ou quando se aposentar, ou quando tirar férias, não. Procure, faça disso uma prioridade. Procure tempo livre para aprender algo bom. E pare de girar, de ser controlado pelas coisas ao seu redor, por outras pessoas, pela sociedade. E assim, eu acredito que esse é o primeiro passo. Quando você toma essa decisão, eu vou passar a me dedicar a encontrar caminhos que me tornem uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais centrada, uma pessoa mais capaz de fazer melhores escolhas, uma pessoa que consiga fazer aquilo que a gente mencionou antes, Bruno, que é se aproximar mais da sua essência e se distanciar mais desses conflitos, dessas confusões todas que se apresentam nas nossas vidas a todo momento. Quando você faz isso, dá esse primeiro passo, aí as coisas começam a melhorar. Para encerrar, eu vou dizer uma coisa que eu acho muito bacana, que eu aprendi com Sêneca. Ele diz o seguinte, que quando a gente olha uma montanha bem distante, a gente acredita que ela é muito íngreme, e que às vezes, até se tem muitas montanhas juntas, que é tudo uma coisa só, e que aquilo é muito íngreme. E conforme a gente vai andando e se aproximando dessa montanha, a gente vai vendo que ela já não é tão íngreme assim, e que apesar da sua inclinação, a gente pode começar aos poucos a escalá-la, porque as curvas dela não são tão inclinadas como a gente acreditava ser quando olhávamos de uma distância. Ele também vai dizer que quando a gente vai se aproximando, a gente vai conseguindo identificar. Aquele monte de montanhas que a gente via não eram uma montanha só, mas várias montanhas separadas. Ou seja, ele vai dizer que com o caminho do estoicismo é a mesma coisa. No começo, ou antes de começar, você pode olhar para aquilo e pensar que não é impraticável, que é difícil de colocar na prática, de viver. Mas conforme você vai se aproximando da montanha estoicismo, digamos assim, você vai vendo que as coisas são possíveis e que a montanha não é tão íngreme quanto você pensava e que você tem sim a capacidade de escalá-la e que aquele monte de montanha junto, na realidade, são montanhas separadas e você pode escalá-las uma de cada vez. Então, eu deixo vocês que estão nesse momento ouvindo o nosso podcast justamente com essa ideia de Sêneca, que vocês se aproximem da filosofia estoica, e a gente está falando de estoicismo aqui, mas eu digo com relação a qualquer outra filosofia de vida que vocês considerem importantes para vocês. Se aproximem com esse olhar de quero me aproximar, quero aprender, quero começar a escalar, a colocar em prática e começar a ver as mudanças, os resultados, as transformações aos poucos. E aí, galera, eu posso dizer, por minha própria experiência, que é uma jornada incrível, e que é um dos melhores presentes que a gente pode dar pra gente mesmo. Sim, com certeza. Vanessa, eu gostaria de agradecer muito por sua presença aqui e eu quero que você fale um pouquinho do seu trabalho, apresente o seu canal no YouTube, o seu podcast, o seu blog, fale aí um pouquinho sobre você, né, sobre o trabalho que você desenvolve. Esse é o seu momento jabá aí para você poder chamar as pessoas para conhecerem o seu trabalho. Fique à vontade. Galera, como eu disse, eu tenho um canal no YouTube, eu convido vocês a conhecerem o canal. São vídeos nos quais eu trago a filosofia estoica de forma simples, de forma prática. Então, eu espero que vocês possam assistir, que realmente possa ser válido para vocês de alguma forma. Eu tenho um podcast também chamado Podcast da Garota Estoica. Toda semana eu trago para vocês um áudio novo, um episódio novo, trazendo esses belos ensinamentos estoicos de forma simples, prática. Trago exemplos da minha vida, situações que eu percebi, que aconteceram comigo. O podcast já foi ouvido por mais de 25 mil pessoas, então é muito bacana, as pessoas estão gostando muito, acompanhando muito. Que dia que sai o episódio novo? Toda quarta-feira, quarta e quinta-feira. Tem semana que sai quarta, tem semana que sai quinta. Geralmente todas as quartas-feiras sai um episódio novo. Então, para quem gosta de podcast,
Muita gente gosta de ouvir enquanto dirige, gosta de ouvir enquanto trabalha, arruma a casa, malha, enfim, cada pessoa tem a sua preferência, mas fica a minha recomendação. As pessoas estão gostando muito, estão dizendo que ouvir o podcast está realmente ajudando elas a viver melhor, aprender coisas bacanas sobre a vida e sobre o estoicismo, então fica a minha recomendação. Então eu sugiro então que vocês me acompanhem pelo YouTube, pelo podcast, pelo Instagram, Garota Estoica. Todo dia eu posto frases, reflexões, vídeos pequenos, também é muito bacana. Sabe quando você acorda e quer uma frase de sabedoria, uma coisa bacana que possa te ajudar a guiar aquele seu dia da melhor forma possível? Então, é justamente essa a ideia. O meu perfil no Instagram tem esse objetivo. E eu também estou lá no Telegram, para quem quiser me seguir. É só entrar lá no Instagram, vai lá na minha bio e vocês encontram o meu Telegram, o meu YouTube, dicas para livros. Vocês conseguem entrar no meu blog, conseguem conhecer um pouco do trabalho. E o objetivo, gente, eu sempre digo isso para as pessoas, é mudança. Então, que a gente possa juntos aprender a melhorar as nossas próprias vidas, que a gente consiga ser melhores seres humanos, que a gente consiga viver melhor, e eu acredito muito na coletividade. Aprendendo junto é muito bacana. Eu compartilho um pouco do que sei com vocês, aprendo muito com vocês também, e juntos a gente segue nessa caminhada fazendo o melhor que a gente pode dessa coisa incrível que é o que a gente chama da arte de viver. Maravilha. Vanessa, muito obrigado por sua participação. Espero que você volte outras vezes aqui para nos agraciar, né, com um pouco com a filosofia estoica e com as coisas que você está aprendendo e desenvolvendo aí também. Fica aqui o convite para você participar quando você quiser, tá bom? Muito obrigada, será sempre um prazer. Muito obrigada, Bruno. Obrigada, galera, por estarem aí do outro lado, por acompanharem esse nosso bate-papo. Foi um imenso prazer estar aqui com vocês. É sempre muito bom para mim, é sempre uma alegria para mim poder falar sobre estoicismo. É uma missão que levo com muita responsabilidade e com muito, mas muito amor mesmo. É isso aí. Muito obrigado para você que ouviu até aqui, agradeço imensamente. Lembrando que se você quiser mandar dúvidas, sugestões ou críticas aqui sobre o podcast, é só mandar um e-mail para contato@brunocaldas.com.br. E se você quiser ter a sua marca anunciada aqui no podcast, é só mandar um e-mail para comercial@brunocaldas.com.br. Agradeço imensamente quem ouviu até aqui e nos vemos na próxima sexta-feira às 7 horas da manhã. Tchau, tchau!